Um dia de paz, de força, um final de semana abençoado, especialmente esse que antecede o Carnaval de 2024. Que você tenha um bom descanso em todos esses dias, que estará de folga devido aos feriados desta festa que o mundo promove. Que você tenha forças, que a misericórdia do Senhor esteja sobre você. Sempre digo e vou repetir que os vídeos que eu publico são para a glória de Deus e para esclarecer a palavra dele. Se você tem prazer em divulgar a palavra de Deus, pode cooperar comigo, compartilhando, comentando, orando por mim. Inscreva-se no meu canal. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, aliás, são 7 vídeos sobre as 7 cartas enviadas para a igreja. Elas foram enviadas para cada localidade, porém é para toda a igreja, em todo o globo terrestre. Hoje nós estaremos falando sobre a quinta carta, Sardes. E eu vou ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 6. Assim diz o texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Impressionante esta carta. Quando eu leio as 7 cartas no Apocalipse, já disse, vou repetir. Em cada igreja local, seja de qual denominação for, eu vislumbro os 7 problemas que havia em cada uma daquelas igrejas. Portanto, as cartas foram todas endereçadas por Cristo à sua igreja. E aqui, ao pastor de Sardes, né? O tema nosso é cuidados pastorais com as doutrinas e práticas na igreja. Quem tem esse dever de cuidar das doutrinas e das práticas na igreja é realmente o pastor no Apocalipse chamado de anjo. O pastor aqui em Sardes é interessante, não recebe nenhuma aprovação. Somente alguns fiéis da igreja que não se contaminaram com sua vida espiritual e se entregaram ao mundo, copiando coisas do mundo para trazer para a igreja. O pastor se achava vivo, porém estava morto. As obras dele não eram íntegras diante do Senhor. O pastor e grande parte da igreja havia assumido o caráter da cidade e de seus habitantes, isto é, o caráter do mundo. Sardes era uma cidade inexpugnável, situava-se sobre uma colina quase inacessível.
Ela supervisionava o Vale de Arnus, e no tempo antigo era a orgulhosa capital de Lídia. Sua população era arrogante e autoconfiante. Eram confiantes de que ninguém subiria esta colina por serem seus lados perpendiculares. Seu ponto de acesso se dava por uma estreita península e muito fortificada. Porém, o inimigo veio em 549 a.C. e também em 218 a.C. e tomou Sardes. Aquela autoconfiança, aquela arrogância deixou de existir. Desculpe. A igreja em Sardes estava caindo em estupor espiritual. Esta é a plausível explicação da autodescrição de Cristo. Olha como ele se descreve. Aquele que tem os 7 vivificantes Espíritos de Deus, quer dizer, a perfeição de vida. É quem está conservando em sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, a igreja. Por meio de quem? Dos ministros da palavra de Deus. E pela mensagem genuína, os Espíritos vivificantes são capazes de avisar a igreja. Olha como ele diz. Conheço as tuas obras, que têm nomes que vives, e estás morto. Espiritualmente ele estava alinhado com o mundo e não com a obra de Cristo. Falava de Cristo, falava Cristo. Fazia algumas obras parecendo ser de Cristo, conforme diz Timóteo, 2 Timóteo 3. Tem aparência, mas negam a eficácia. Tinha boa reputação, mas não a mesma espiritual. Enquanto em Pérgamo e Tiatira uma pequena porção da igreja havia caído na tentação do mundo, em Sardes quase toda a congregação tinha se contaminado com as vestes do mundo. Sardes estava no mundo quando deveria ter sido portadora de luz. Fracassou em seu dever. Tudo aponta que nem judeus, como também os gentios da igreja, molestavam as pessoas da cidade com a pregação da verdade bíblica. Era muito tranquila a igreja. Desfrutava de paz, mas uma paz aparente, mas a paz de cemitério. Ela já não pregava o evangelho e tampouco se importava com a vida espiritual diante de Deus. Jesus diz aos membros mortos da igreja que deveriam se despertar e permanecer acordados, e deviam manter firme o restante das coisas que estavam para morrer. A luz do castiçal estava aos poucos se apagando, e em breve a chama se extinguiria completamente. Olha outra coisa que ele diz. Não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. As formalidades cerimoniais, os costumes religiosos, as tradições, os serviços. Contudo, a essência real já não existia, apenas uma formalidade em tudo isso. As formas de culto, adoração e serviço estavam vazias do Espírito. Não havia plenitude de essência, fé, esperança e amor. Esta fé, esperança e amor não eram mais genuínos e sinceros. Não havia realidade espiritual. Parecia ser uma esplêndida igreja, porém se regia dentro de parâmetros humanos. Diante de Deus, ela estava morta. Tornara-se um conglomerado de pessoas associativas apenas. Por isso a exortação,
que elas deveriam recordar do passado, voltar ao passado. Tinham recebido o Evangelho com ardor e sinceridade. Porém, aquela semente que parece que caiu à beira do caminho, sem valor nenhum, não vi, não brotou. Voltasse àquela vida de obediência ao Evangelho, como lhe fora pregado outrora. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mateus 24, 43 é muito explícito nisso. A igreja sabia e sabe muito bem o que isso significa. E significa até o dia da volta de Cristo. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, diz o Senhor, pois são dignas. Umas poucas pessoas. Elas são conhecidas nominalmente pelo Pai Celestial. São conhecidas individualmente por um Deus vivo e verdadeiro, que sabe exatamente quem e o que elas eram. Ele conhece os seus. Para ele, são como luzes resplandecentes no meio das trevas. Como se um carro de faróis acesos trafegasse por uma estrada deserta em uma noite totalmente escura como o breu. E ilumina apenas a estrada e parte de sua margem. Aquelas poucas pessoas logo seriam vestidas de vestes brancas, vestes de glória. O branco aqui indica santidade, pureza, perfeição e alegria. Leiam Isaías 61:10 e Apocalipse 19:18. 8, aliás. Quantos cidadãos da igreja morrem e seus nomes não estão registrados no livro da vida? Porém, os nomes dos vencedores espirituais jamais serão apagados. Sua vida gloriosa permanecerá. O próprio Cristo os confessará publicamente diante do meu Pai e perante seus anjos. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Leia Mateus 10:32, Lucas 12:8 e 9, Mateus 7:18-23, e vocês verão como isso é bonito. Volte para as verdadeiras doutrinas. Arrepende-te. Caso contrário, Cristo, o Supremo Juiz, virá e não saberá que hora. E todos aqueles que não foram achados dignos serão lançados no lago de fogo. O vencedor, porém, com as vestes brancas, as vestes espirituais diante do Senhor, e o nome deles será eterno no livro da vida. Como você, eu, estamos nos comportando na Igreja de Cristo diante dessa narrativa? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.